E a nossa palavra de hoje está aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 16. Essa palavra ela fala como jejuar. Ali tem o nosso Senhor Jesus que traz ali como, jejuarmos. Jesus, ele nos ensinou tudo. Já falei várias vezes com vocês aqui a respeito disso. Jesus, ele veio para nos ensinar tudo. Ele veio para nos direcionar em tudo. Ele veio nos ensinar como vivermos para agradar a Deus e para recebermos a salvação. Ele veio para que pudéssemos ter, sim, todo esse livre acesso à presença de Deus e pudéssemos ser cheios e termos garantida a nossa salvação nele. Então, ele ensinou aqui um pouquinho antes como se deve orar, ele deu um exemplo de oração e agora ele vai nos ensinar a jejuar. Então, se você nunca leu essa mensagem aqui, depois você pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, leia ali, tem um manual de como você aí fazer os seus bons passos com Jesus. Tenho certeza que vai poder iluminar muito, muito, muito a sua vida espiritual. Mas a nossa mensagem aqui, no 6, Mateus 6,16, diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Aqui está sendo falado que quando você for fazer um jejum, primeiro vamos começar assim. Pastora, por que nós temos que fazer jejum? Por que eu tenho que fazer um jejum? Por que a palavra de Deus, por que é dito? Algumas castas só saem com jejum e oração. Também foi dito isso. Por quê? Em algumas situações, nós temos que matar a nossa carne, diminuirmos a nossa vontade e aumentarmos Deus em nossas vidas. E às vezes você pode perguntar, mas como fazemos isso? Quando deixamos a nossa natureza humana falar menos e a natureza que tem que estar em nós, a de Deus, ela falar mais alto. Então, quando nós nos sacrificamos em um jejum, ou seja, não comemos quando queremos comer, ou às vezes fazemos um jejum que não é só de comida, tá, gente? Jejum não é só de comida propriamente dito. Jejum, você pode fazer um jejum de alguma coisa que você gosta de comer. Não, eu vou fazer um propósito com Deus, vou ficar uma semana sem comer doce, vou ficar um mês sem tomar refrigerante. Eu vou fazer um jejum de 21 dias, como Daniel fez, vou fazer um jejum de Esther. Vou ali fazer um jejum de 3 semanas, vou fazer um jejum de 1 mês. Você faz um propósito com Deus. Ou até mesmo, vou ficar 1 mês sem assistir televisão, sem ser da igreja, né? Vou ficar 1 mês sem assistir filme, vou ficar 1 semana sem fazer alguma coisa que você gosta muito. Algo que seja um sacrifício para você. Algo que você renuncie à sua vontade. Para você sentir que aquilo ali está fazendo falta. Você vai sentir falta? Maravilha! Então, esse é um jejum que vai agradar a Deus. Mas por quê? Porque você vai matar a sua vontade, você vai deixar de fazer o que você quer, para poder Deus, ele ter mais espaço na sua vida. A natureza de Deus ter mais livre acesso à sua vida. Mas, quando você jejuar, não deixe as pessoas perceberem. As pessoas não precisam saber que você está jejuando. Muitas vezes nós, por exemplo, somos pastores, fazemos um jejum e às vezes falamos para as pessoas, olha, nós vamos estar em jejum, por exemplo, meu esposo está fazendo jejum, eu também ali com ele, do jejum dos filhos de Abraão. Todos os sábados, às 9 da manhã, temos ali o jejum dos filhos de Abraão, culto abençoado na nossa igreja, e nós fazemos o jejum da meia-noite de sexta até o meio-dia de sábado, em prol das pessoas que vão estar nesse culto, em prol das pessoas, os pedidos que elas vão estar fazendo ali, para Deus poder abençoar aquelas pessoas. Aí sim, é falado porque nós vamos estar em jejum por aquele motivo. Mas quando nós vamos fazer um jejum por algo espiritual, algo que é pelo povo mesmo, mas que não é falado, não é dito, não precisa. As pessoas não precisam saber quando você for jejuar. Você não precisa deixar o teu espírito se abater, o seu rosto se abater para as pessoas perceberem. Porque o que é falado aqui? Justamente
já recebeu a recompensa. Quando você precisa que as pessoas reconheçam o porquê que você está fazendo o jejum, o porquê que você está ali naquele propósito de oração, então você está interessado que as pessoas percebam e não em alcançar a Deus, e não em agradar a Deus. Aqui quando ele fala, né, como se deve orar um pouquinho antes, ele fala, não ore como os hipócritas, né, que ficam ali nas sinagogas mostrando para as pessoas que estão orando, não fica ali, não, entra no seu quarto em secreto, não, viva a sua intimidade com Deus sem que as pessoas precisem saber. Nós precisamos de momentos de intimidade com Deus, e os momentos de intimidade com Deus, ninguém precisa saber. Ninguém precisa ali estar sabendo que você está no momento de intimidade com Ele. Não precisa. E aí, continuando, ó, ele diz assim, no 17, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então aqui ensina como abrirmos um jejum. Como que nós abrimos um jejum? Pega o óleo consagrado, o azeite da unção, unge a sua cabeça, lava o seu rosto, dobra o seu joelho, abre o seu jejum e fala, Senhor, estou abrindo um jejum porque neste momento eu vou matar a minha vontade, eu vou deixar de fazer a minha vontade para agradar ao Senhor. Por essa razão, eu vou fazer esse jejum por esse motivo, pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu marido, por essa causa que eu preciso, por esse pedido, por esse propósito. E o teu Deus, que te vê em secreto, te recompensará. Por que está falando de recompensa? Justamente porque nós vamos fazer o jejum para receber algo, exatamente, de fato. Recebermos uma vida espiritual com mais intimidade, recebermos uma bênção, um milagre que precisamos, uma resposta que esperamos. O jejum, ele vem para que possamos ter sim uma recompensa. Está precisando de alguma coisa de Deus? Quer alguma coisa de Deus e que você não tem conseguido somente na oração? A palavra diz. Algumas castas só saem com jejum e oração, ou seja, alguns problemas, algumas situações, algumas lutas, nós só vamos conseguir vencer através do jejum e da oração. Então, certos momentos vai ser preciso. Por quê? Porque nós vamos estar mostrando a Deus que Ele é nossa prioridade e não a nossa própria vontade. Que fazer a vontade dEle, que agradá-lo, que chamar a atenção dEle, mostrando que Ele é a prioridade. Então, por isso o jejum é tão importante, por isso que o jejum tem tanto efeito. Então, se você não tem costume de jejuar, se você não tem costume de abrir os seus propósitos de jejum com Deus, comece. Comece a fazer esse propósito de jejum. Tenho certeza que você vai se sentir muito bem. Tenho certeza que você vai ver a mão de Deus, que você vai poder ali, ó, ver a recompensa de Deus na sua vida. E jejum, presta atenção, hein? Jejum tem de todas as formas. Tem jejum, por exemplo, como eu citei, o de 12 horas. Tem jejum que você pode fazer de 6 horas, de 3 horas. Pastor, eu tomo medicamento, eu não posso ficar muito tempo sem comer. Faça um jejum de 3 horas. Faça um jejum de 3 horas. Mas você vai estar naquelas 3 horas em espírito. Ah, então tem que ficar em casa? Não. Você vai estar em espírito. Você vai estar ali meditando, você vai estar ali pensando, você pode até estar trabalhando. Falando com as pessoas, não tem problema. Mas você vai estar em espírito, você vai estar ali sempre em pensamento ligado com Deus. Então não tem problema. O seu jejum, você pode fazer o seu propósito. É o seu propósito com Deus. É aquilo que você sabe que vai matar a sua vontade e agradar a Deus. Então, sempre faça os seus propósitos. Não deixe de sempre estar ali, ó, buscando a sua intimidade ainda maior com Deus, buscando a sua aliança firmada mais com o nosso Deus tão maravilhoso.